com a gravação a gente tira print do vídeo, né? Não tem problema. Para a gente colocar no projeto, de que a gente realizou o projeto na prestação de conta. Bom, então boa noite a todos. Hoje é a nossa formatura, o último dia do curso. Muitos já estão ficando aí aliviados, né? Eu vou passar a orientação para a finalização do curso. Deixa eu compartilhar a tela. O que vai ser a nossa atividade final, né? Ou para finalizar o curso. A proposta do curso é que ele tenha 10 horas, né, de curso. No entanto, a gente vai realizar com hoje 8 horas, né? São 4 encontros de 4 horas, de 2 horas, dando 8 horas. E as 2 horas finais ficaria para a atividade final. Então, aqui no quarto encontro, que está no Moodle, né? Que vocês têm acesso à plataforma, tem a atividade do encontro de hoje e a atividade final, que eu vou só falar como que é essa atividade final. Atividade final, ela consta de duas, né, que vai ficar essas 2 horas de dedicação, de duas atividades relativamente rápidas, né? A gente tem intenção de oferecer esse curso mais algumas vezes, ou criar parcerias, enfim. E a ideia é estar sempre melhorando, né? Pensando no curso melhor, uma formatação melhor, enfim. E aí, então, tem aqui nessa atividade final um formulário de avaliação do mini curso, né? Vocês vão avaliar do ponto de vista se o curso atendeu a proposta do curso, como que foi a estrutura e tal, mas no sentido de, está até claro escrito aqui, ó, como objetivo principal levantar informações em prol de melhoria para as próximas ofertas, né? E conhecer um pouco, né, sobre essas possíveis contribuições do minicurso em relação à formação sobre o tema proposto. Então, é um formulário, quando vocês entrarem aqui, ele não é personalizado, então vocês não precisam identificar. Tem 5 questões, tem duas objetivas e 3 perguntas breves aqui. É mais no sentido de sugestões, para melhorar o curso mesmo. E essa atividade final, a outra atividade final, seria vocês pensarem um pouquinho sobre o que aprenderam no curso para criar uma atividade. Porém, ela não precisa ser uma atividade nova, né? Você pode pensar também, olhar para essas atividades que foram desenvolvidas no curso e dar algumas contribuições para ela. Então, você pode pegar as atividades realizadas, construções que vocês fizeram, tem acesso lá no curso, né, na plataforma, e daí então vocês darem essas contribuições, né? Pode ser novas construções com base nos livros que estão disponíveis aí também. Vocês podem dar mais uma folheada nos livros, ver mais algumas coisas, pegar algumas ideias e criar também, né? A própria Katia Stoker, ela trabalha com Scratch, tem livro dela aí também. E, além disso, se um colega fizer uma construção, vocês podem remixar a construção dele, desde que vocês contribuam com alguma coisa, faça ali uma contribuição, uma modificação. Pode ser feito dessa forma também. Então, pode ser essas possibilidades de projetos que já foram realizados, uma contribuição para eles, construir nova, ou se alguém construir alguma nova, né, você contribuir, nessas contribuições do colega. É importante, na hora que fizer essa contribuição, lá na página, aqui está escrito, ó, do lado de fora do programa, tem um campo chamado Instruções. É interessante utilizar esse campo para escrever qual foi o objetivo ali da sua atividade. Se foi, a minha atividade consiste em contribuir com a melhoria ou reformulação da construção tal, desenvolvida no curso, ou então, contribuição para a construção da atividade do colega, ou então, baseado no livro tal. Eu vou mostrar aqui. Então, tá aqui a pastinha, vocês vão colocar aqui dentro do estúdio atividade final, né? E não esquecer de adicionar o estúdio. E aqui para o lado de fora tem instruções. Então, nessa parte de instruções, que é legal você colocar qual que foi o objetivo da sua proposta. Foi reformular as atividades estudadas? Foi contribuir com a atividade do colega? Ou então criou uma nova pensando nos livros didáticos? Ou até em outras referências bibliográficas. Até coloquei, pode ser outras referências além dos livros que estão disponíveis aí. Beleza? Em relação a essa parte para finalização do curso, alguma dúvida? Eu pensei em colocar até a próxima terça, que é dia 7, né? Até quarta-feira da semana que vem, coloquei dia 7. Os certificados vão mandar por e-mail mesmo. Assim que finalizar, a gente contabilizar a frequência, vai ser enviado por e-mail. Em relação a essa parte, tá tranquilo? Beleza? Nenhuma pergunta? Então, tá bom. Vamos lá, então, para a atividade de hoje. Embora eu coloquei a atividade para vocês
no Moodle, né, o texto da atividade, eu coloquei no slide aqui para facilitar a nossa comunicação, tá? É, então, vamos lá. Qual que é o objetivo da atividade de hoje? Né? Elaborar algoritmos para resolver problemas que envolvem funções definidas por mais de uma sentença. Então, vamos situar, a gente sempre está pensando aí num padrão, né? Os encontros, né, além do primeiro, foi sempre aquele padrão. A atividade, ela começa analisando ali qual habilidades da BNCC que a gente está contemplando, depois a gente passa para a análise do livro, né, que a gente está tomando como referência, depois a gente passa para a construção ali dos algoritmos. Bom, então, utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação, implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou em matemática. Para o ensino médio, vai ser sempre essas duas, né, que a gente viu no encontro passado e hoje aqui uma delas. E aí, com essa atividade, a gente vai contribuir para quê, né? Para que o aluno compreenda e utilize, né, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemática, seja algébrico, geométrico, estatístico, computacional, tanto na busca de solução, quanto na comunicação de resultados de problemas. Então, vamos lá. Então, primeira parte da atividade, como sempre a gente está seguindo um padrão, a gente olha para o livro didático, né, para ver qual foi a inspiração para a atividade. Então, a gente, de novo, baseado no livro do Dante, né, no volume Função Afim e Quadrática, está na página 63. Ele fala de funções definidas por mais de uma sentença, ele trabalha com o uso do GeoGebra para ilustrar, né, esse gráfico dessa função definida por mais de uma sentença. Então, qual que é a proposta do Dante? Ele constrói o gráfico da função de duas formas diferentes, né? É, e aí ele mostra isso e a gente vai partir dessa análise para a gente discutir algumas coisas e depois para o algoritmo, que a gente vai usar o Scratch. É bom que a gente compara também, né? O programa aqui no GeoGebra e também no Scratch. Antes disso, é muito importante ressaltar que quando a gente olha para a função por partes, é muito comum os livros abordarem, e a gente também, quando explica, a gente focar na função primeiro, para depois no intervalo, né? Então, a gente diz o seguinte, f de x vai ser menos x, menos 6x menos 9. Eu vou construir o gráfico dessa função no intervalo que eu vou usar para x menor ou igual a menos 1. Então, a gente vai quebrando ali, né? F de x vai ser igual a x menos 2, se eu estiver considerando um intervalo de menos 1 até 6, de forma que o 6 pertence ao intervalo e o menos 1 está fora. E f de x vai ser igual a 4 se x maior que 6. Então, o que que a gente observa? No geral, quando a gente explica a função por partes, a gente foca muito na função, f de x é cada uma dessas, e depois a gente fala do intervalo. No entanto, quando a gente vai pensar em programar, seja no Scratch, seja no GeoGebra, a forma como a gente insere esses dados, ela vem numa sequência, né, numa ordem diferente, né? Ou seja, você coloca primeiro o intervalo para depois você colocar a função. Acho que a gente está pensando do ponto de vista dos dados de entrada, né? Para as minhas variáveis, que são os dados de entrada, para aquela quantidade ou para aquele intervalo, eu aplico um determinado comando, uma determinada função. Então, primeiro vem o intervalo, e depois vem a função. Eu digito dessa forma. Porém, quando a gente digita dessa forma, ele muda de novo aqui a sequência. Ele coloca a função para depois o intervalo. Só para a gente ver rapidamente aqui, então, o comando é o se então. Vou pegar aqui a função, né? A gente pega o comando se, então ele coloca se condição então. Então, por que que eu estou trabalhando com isso, mostrando essa parte do GeoGebra? Porque ele trabalha com essa estrutura de condição, né? Se, então a condição. Então, a condição é o intervalo, né? Então, embora a gente coloque a condição primeiro e depois a função, na hora que ele exibe aqui, ele troca essa ordem. Então, eu vou só pegar aqui só para vocês terem uma ideia de como que ele faz, né? O X, deixa eu apagar isso aqui. Apagar, opa, já fiz aqui de novo, deixa eu apagar. Ou tem que apagar primeiro, né? Vamos lá, então. Então, a ideia, ó, tá vendo? Ó, se o intervalo for menor ou igual a menos um, se x, né, for um valor menor do que menos um, então use a função. Mas quando a gente insere esse dado, ele troca, né? Ele coloca primeiro a função, depois o intervalo, né?
Aqui ele trocou de cor e tal. Deixa eu voltar aqui a ação, fazer... Ctrl Z, que eu acho que vai. Beleza, quando a gente olha dessa forma de construir, então a gente coloca uma função de cada vez e as cores ficam diferentes aqui, e também ele chama uma parte de F, outra de G, outra de H. Então ele mostra de duas formas. Uma forma é você inserir usar o comando se então, e a outra é o se então, se não, tá? Beleza. Então, quando a gente vai para o Scratch, essa maneira de você usar a condicional se então, é uma condicional simples, né? Que é só o se então. E a outra condicional vai ser uma condicional composta. Então, ele fala da possibilidade de você usar o comando se então, se não, né? Você coloca, então, um comando só, englobando todas as funções, e o gráfico vai aparecer de uma forma, de uma única cor, e vai ter essa configuração aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Beleza? Bom, então como é que ele digitou para ficar dessa forma aqui, né? Ele usou a função se, então, se não. Como é que é a função se, então, se não? Então você coloca a condição, o intervalo, a função. Se não, aí você coloca a outra parte da função, mas ele usa o se de novo, né? Então, olha, se x menor ou igual a menos 1, então, menos 6x menos 9 vai aqui. Se não, aí ele coloca de novo. Se menos 1 menor que x menor que 6, menor ou igual a 6, então, se não, ele parte para x maior que 6, então ele coloca aquele comando todo. Deixa eu clicar aqui, a gente vai ver, ó. Ctrl C, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil da gente enxergar. Acho que aqui ficou mais fácil. Se o intervalo for menor ou igual a menos 1, use a função. Se não, então depois da vírgula, a terceira parte é o senão. Senão, ou seja, o que não é intervalo menor ou igual a menos 1, é maior que menos 1, então você vai usar um se de novo, só que o se agora vai ser para outro intervalo. Então, se não, outro intervalo é, se o intervalo for de menos 1 até 6, usa essa função. Se não, só que a gente percebe que o sinão, ele já exclui, né? Quando o sinão seria a negação. Então, se o intervalo é menor ou igual a menos 1, se é verdadeiro, sim. Se ele não for menor ou igual a menos 1, se x não for menor ou igual a menos 1, o que que acontece? O que que é a negação diz? Ele é maior do que menos 1, concorda? Sim ou não? Um de cada vez, por favor. Ou seja, se eu tô excluindo aqui, né? Se x é menor ou igual a menos 1, beleza. Se x é menor ou igual a menos 1, eu vou ter essa função. Se não, o que que é o se não? É se x não for menor ou igual a menos 1. O que não, que é, não, é melhor? O que que seria, né? Não ser menor ou igual a menos 1? É ser maior do que menos 1. Então, não precisaria de colocar esse menos 1 aqui, concorda? Porque tudo que não for menor ou igual a menos 1 vai ser maior que menos 1. Então, tudo que sobra além de menos 1 e eu quero até 6, então não precisaria de colocar esse menos 1 aqui. Eu posso colocar, então, se x for menor do que 6, x, né, tá faltando um x, ou seja, se x for menor que menos 1, essa função, se não, ou seja, se não, significa que x vai ser maior que menos 1 e menor ou igual a 6, se for menor do que 6, então não precisaria de colocar esse outro se aqui, concorda? Bastaria colocar, se x menor ou igual a 6, então usa essa função. Se não, é o que sobra. Ou seja, tudo que é menor que menos 1 e que está maior do que 6 é o que vai sobrar. Então, não precisaria nem de eu colocar esse maior do que 6 aqui, né? Então, se não for isso, eu já posso tirar aqui e deixar só o 4, né? Então, fica mais fácil da gente olhar para cá. Então, ficaria assim, ó. Se x menor do que menos 1, então usa essa função. Se não, quer dizer, x maior que menos 1 e menor ou igual a 6, use x menos 2. Caso contrário, use o 4. Então, quando eu tiro essas partes e a gente dá o Enter, o gráfico continua o mesmo, tá vendo? Ele deu o mesmo resultado, né? Ele até colocou aqui, né? Ele até colocou caso contrário, só não escreveu maior que 6. Mas o que que seria caso contrário? Uma coisa que não é menor igual a 6 é maior que 6. Né? Se a gente volta aqui de novo, tá vendo? Ele não está mais usando aqueles pedaços, né? Então, tá vendo a diferença do senão? O senão, ele já vai
ele verifica a sentença, ele dá uma instrução para aquela sentença quando ela for falsa, quando ela for verdadeira e quando ela for falsa. A gente fala de, então, de condição composta. Beleza? Então tá bom, né? No Scratch a gente tem esse bloco, né? Lógico que é o se então, se não, né? Então a gente fala que é uma condição composta, né? E ele vai discutir esse se, se não no GeoGebra. O livro traz isso, ele vai falando se usar se, então, se não. Mas o que eu vou chamar a atenção é para essa parte, né? Que ele fala que o gráfico foi construído, né? Com uma linha de comando, colocando todas as funções. E aí ele explica o se, senão e tal, mas o que eu vou chamar a atenção é que a gente pode omitir, quando a gente usa o senão, esse -1 menor que x, né? Por que -1 menor que x? Porque se ele não é menor que -1, ele só pode ser maior que -1. Então não precisa de eu colocar -1 menor que x e x menor ou igual a 6. Tudo que for maior que -1, né, que eu estou considerando aqui, eu vou pegar só até igual a 6. Não posso omitir essa parte, né? E também posso omitir essa outra parte e deixar só 4. Beleza? Então, do ponto de vista do computacional, né, o senão ele vem com essa ideia de que você está dando um comando quando a sentença foi verdadeira ou falsa, né? Um comando para as duas coisas. Aquela primeira parte é só quando a sentença era verdadeira. Se isso acontece, então usa isso. Se isso acontece, então usa isso. Beleza? Então a gente pode pensar dessas duas formas. Então, ele discute isso, ele traz um algoritmo para esse caso, explicando, né? E logo em seguida, a gente vai fazer uma atividade agora, que no próprio livro do Dante, ele propõe uma atividade que é construir a função, definir a função que representa o cálculo do imposto de renda. Só que a gente vai trabalhar com o algoritmo disso, né? Já que o aluno vai construir a função por parte, como é que eu faria um algoritmo para fazer esses cálculos, né? Vamos usar a máquina para na verdade, a gente vai automatizar esse algoritmo, né? Mas a primeira parte a gente vai fazer na linguagem natural. Então, a ideia da atividade a gente vai fazer, como tem poucos aqui, né? A gente pode fazer junto ali, todo mundo, aqui agora, né? Do link a gente vai fazendo, né? Não precisa separar em grupo. E daí, então, qual que é o propósito da atividade? Olhando para o cálculo do imposto de renda, né, IRPF, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física Mensal, essa tabela de 2020, então ele coloca as faixas salariais, qual que vai ser a porcentagem ali que é calculada sobre o salário, e em cima dessa porcentagem calculada tem um abatimento, né, então, que é a parcela a deduzir. Então, para cada faixa salarial, né, você vai ter aí uma situação. Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, um contribuinte que ganha 4.250 no salário bruto mensal, consultando a tabela, observa-se que sobre esse valor incide uma alíquota de quanto, né? 4.250. Então, está na faixa da alíquota de 22,50. Então, vou calcular 22,5%, né, do valor do salário, que vai dar 956, e essa parcela calculada vai ter um desconto aí, que é a dedução, a parcela a deduzir, que no caso, para essa faixa, é 636,13 centavos. Então, 320 é o resultado final do imposto de renda que ele vai pagar para quem tem um salário de 4.250. Então, ele calcula uma porcentagem do salário e dessa porcentagem ele abate, então, aí uma parcela, né? Então, para cada faixa salarial, a gente tem uma forma de resolver isso, mas sempre aquele padrão, né? É sempre uma porcentagem do salário menos uma parcela a ser deduzida. E aí, então, lembrando que quem recebe até R$ 1.903,98 está isento do imposto de renda. Então, o que é a proposta dessa primeira atividade? Então, vocês vão escrever, ou uma linguagem textual, simbólica, né? É um algoritmo para a realização do cálculo do imposto de renda, né? Pago mensalmente por um contribuinte que recebe um salário de X reais. E aí eu coloquei, deixa eu passar o link para vocês aqui no chat, que aí vocês vão fazer tudo no grupo 1 lá, tá? Só no grupo 1. Como tem poucos aqui, eu acho que, a menos que vocês queiram dividir, vocês acham que daria para dividir em dois grupos? Tem 6, né? O que que vocês acham? Acho que não precisa não, professor. Acho que não precisa não. Então, beleza. Então, Vamos fazer.
Eu vou passar o link aqui, de maneira que vocês... eu até vou compartilhar a tela, mas vocês podem ir escrevendo também com o link, todo mundo pode escrever, né? É um documento compartilhado. Então, a gente pode ir discutindo, mas ao mesmo tempo que a gente vai discutindo, vocês podem também ir escrevendo, digitando, fazendo uma parte ali da função. Eu vou deixar, então, alguém encarregado de escrever. A gente pode ir contribuindo e vocês vão escrevendo. Alguém se habilita? Escrevendo, como no encontro passado? Posso escrever, professor. Pode escrever? Então, beleza. Você vai clicar, mas aí todo mundo clicando no link, né? Quando você clicar no link, vocês também, todo mundo pode ao mesmo tempo, vou ajudar numa parte, vou começar a escrever uma parte aqui também. A gente pode ir fazendo junto, é um documento compartilhado. Então, Luiz, você quer compartilhar a sua tela? Bora. Só um momentinho aqui que eu Bora tô lá. com minhas abas do relatório tudo aberto aqui. Só um momento. Aqui, Jamboard. Compartilhar, deixa você compartilhar a sua tela, então. E aí a gente pode ir falando, vou deixar vocês ir falando ou escrevendo também. Isso. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, digitar lá, Eu tava no slide errado. tá, estava no Pera aí, vamos ver. Grupo 1. grupo 1, pode ser grupo 1. Ah, tá. Era caso a gente fosse dividir. Se fosse dividir. Mas o senhor tá escrevendo aqui pelo... No grupo Acho. 2. Isso, pula para o grupo 1. Tá. Isso. Então, o que acontece? Ó, vocês podem ir falando ou vocês podem ir escrevendo, né? Cada um. Vocês conseguem, todos conseguem tá, então, editando ao mesmo tempo. Então, a ideia é escrever a linguagem textual ou simbólica, né? Um algoritmo para a realização dos cálculos do valor do imposto de renda mensalmente, pago mensalmente para um contribuinte que recebe um salário de X reais. Então, como é que a gente faria esse cálculo, né? Para fazer esse cálculo, como que seria o caminho? Eu imagino que o primeiro passo seria perguntar o valor do salário. Razoável. Vixe, mas essa caixa de texto aqui tá estranha. Tem que redimensionar. Acho que não tem o tamanho do texto, né? Eu vou excluir ela. Mas eu vou por outra. Esse botão. É embaixo, isso, penúltimo, caixa de texto. Isso. É que você puxou muito, né? O tamanho da fonte depende do tamanho do retângulo que você puxou aí. Vixe. Ele vai aumentando aos poucos. Diminui. Isso. À medida que você Realmente. for escrevendo, isso. Então vai lá, sugestão do. Então vamos pensando aí na sugestão. Sugestão do Davi é informe o salário, né? O valor do salário, Davi. Isso aí. Então, na sequência de passos informe o valor do salário. Ou informar o valor do salário, né? Isso. Aí quando você puxar no cantinho, isso. Ok. Agora, se você der Enter, beleza. Vai na próxima linha aí, dentro. Isso. Segundo passo, alguém sugere alguma coisa? Seria verificar o intervalo, né? Em que A eles gente pergunta, vai ser uma pergunta. Essa é uma pergunta, né? O salário é até... Mas está perguntando para a pessoa ou para o computador? Por um contribuinte. Paga mensalmente por um contribuinte. Pergunta ao Não, eu acho que a pergunta primeira, informar o valor do salário, seria para a pessoa, aí depois já é para o computador. Realmente. Isso, a pessoa já insere o salário, né? O computador já pergunta para ele qual o valor do salário.
Beleza. E aí, o que o computador faz? Ele faz a conta e devolve a resposta, não é isso? Aí Só coloca um se não, se então. Seria se sim, se não. não há imposto a pagar. Não há imposto a pagar. Se Acho que não, é o mesmo, né? vai Se não, liga o para o próximo salário é teste. de 1903,99. Se não, prossiga. Talvez assim? Eu acho que a gente coloca o salário é maior que e menor que. Eu Maior que acho que de tal até tal já seja suficiente. é isso. Meia e 5. Vou pegar esse espacinho aqui que eu peguei. Como que a gente coloca? Há uma alíquota ou deve-se pagar uma alíquota de tal, reduzida em tanto? Calcule tanto por cento? Então, mas vamos deixar já contextualizado. Seria deve-se pagar uma alíquota de 7,5% reduzida em... vai ficar grande, mas... Mas esse é a linguagem. É. Aí tem que calcular também, né? O quanto dá isso. Sim, porque você quer saber o algoritmo que realiza o cálculo, né? Como que ele vai fazer o cálculo nessa faixa salarial? Aqui já tá dado oralmente em linguagem textual as informações, mas vamos lá. Ou então você pode colocar assim, 7% de quê? Então, vamos lá. Do salário. Vamos montar. Mas aí você pode criar até uma função, já coloca. Então, equação. Sim. Aí o Então, deve-se pagar. valor vezes 0,075 menos o desconto. Peraí, vamos lá. Como que fica a fórmula? O valor X vezes, A gente está considerando o X, que é o salário, né? X. vezes 0,0, não, Realmente. 0,75. Valeu. Menos. É isso aqui. Tá. Eu posso pôr isso aqui depois. Nem precisa. Você quis colocar colchetes aí para separar dos dois pontos lá? A multiplicação vai ocorrer primeiro, não precisa. Ela vai acontecer primeiro. Ok, acho que é isso. Se não, prossiga. Vamos lá. O Salo. Posso prosseguir, gente? Vai lá. É que muda a porcentagem, 0,15. 0,15. Menos
354,8. Aqui vai mudar a lógica, o salário é acima. Acho que nem precisa perguntar, né? Né? Porque se não for nenhum dos de cima, vai ser esse. E assim, a pergunta, acho que só Então, precisar também a pergunta inicial mesmo. Porque quando você coloca, né, informar o valor do salário, aí já informou o valor do salário, aí não precisava nem outra pergunta. Aí você podia colocar a condição. Se o valor do salário é menor do que 1.903, então não há imposto a pagar, já encerrava. Se não, aí já pulava para a outra condição. E aí você ia colocando várias condições até chegar ao fim, só com uma pergunta inicial mesmo. sim, é que Eu não aqui. sei se deu para entender. Sim, mas Isso. talvez aqui já seria. Isso daqui seria dar o X. Ele já determina a variável X. Mas aí você fez várias perguntas. Para cada um você fez uma pergunta. É que aqui ficaria um sem então, né? Aí. Aí Seria se null. não, aí não teria outra pergunta. Você só fazia a pergunta inicial mesmo. Mas assim Acho dá que eu não certo também, entendi. né? Vai seguindo. Seria uma abstração, mas eu acho que eu não peguei não. Depois a gente pode ver. Acho que é no 2, Fa- Luiz. Ao invés de perguntar se o salário é de tal, você vai fazer no seu, o salário é. Faz assim, então, Luiz, ó, copia tudo que tá aí, tá legal. Assim, a sequência é esse caminho, né? Copia tudo e vamos pegar ele num próximo, vamos dar uma enxugada. Essa que seria a ideia, né? O Thiago deu uma ideia legal aí. É, copia tudo, dá um Ctrl C, começa lá em cima, o texto inteiro. Isso, Ctrl C, Ok. vai lá na outra página. Deleta isso daí que tá aí, caso contrário. Isso, agora cola aí. Ele mudou a fonte mesmo. Aumenta só um pouquinho. Isso. Então, agora do ponto de algoritmo, vamos fazer nos testes, né? Informar o valor do salário. Se o salário é até 1.900, Tá aqui o nosso sem então. então, beleza. Aí agora tem duas opções. Tem aquelas questões que a gente discutiu lá do GeoGebra, né? Eu posso usar a condição simples, né? Ou a condição composta. Posso usar só o se então, se então, se então, se então, ou então se não. Se então, se não. Aí vocês que optam. O que vocês acham? Aqui eu poderia pagar esse sem não prossiga. É. Ou Mas então, o se se não tem que você ter, pode, né? você pode usar o senão ou não, né? Se você pode colocar, se você usar o senão, você já exclui aquela faixa salarial, ele pega tudo que for acima, né? E o senão é junto também. Senão, então tá, você quer usar o senão, então deixa. Senão, tira o prossiga aí. Senão, agora vai. Se o salário, tá no 3. Se o salário for de. Agora, esse de tanto até tanto, né, tem que depois colocar, né? Enfim, na hora de colocar na linguagem, a gente pensa lá da forma de escrever melhor isso, que o salário ele faz o teste. Se sim,
Se não precisa nem colocar se, né? Se o salário é tal, né? então, Já entraria então. já entra então. Se não, ele cai no próximo. Se o salário é então. E aí que o Davi colocou, esse senão prossiga aí, ó, tira o prossiga. Né? Se não, só tem uma opção agora, né? Então aqui não precisaria. Não precisaria, porque é o que sobrou. Se ele não é o primeiro, não é o segundo, não é o tal, não é o terceiro, então, se não, e aí que está a ideia de usar o senão. O senão não precisa você colocar o se então de novo. O senão ele serve para isso, que lá no Sim, final você já excluiu todas as possibilidades, o senão coloca aquela que sobrou. Essa que é a vantagem aí nesse caso do senão. sim. Mas eu Então, poderia estar usando se então para todas. Se então, até no né? último. O fato de usar o senão economiza o último de colocar. Então, não precisa nem de colocar, ó. Se não, aí você já pode colocar o salário, é só a Né? expressão. Se Essa não, aqui. é isso mesmo. Então, só coloca 6 aí na frente, você está enumerando, né? Ah, nem precisa, né? Aqui seria, Tá, seria o isso. bloquinho, né? Seriam Isso, esse cinco bloco do se, bloquinhos. então, se não, né, que é uma condição composta, ela é quando você testa um resultado e aí você analisa, dá caminhos para quando esse resultado é verdadeiro ou falso. Então, se o salário encaixar nessa faixa, então faz a conta. Se não, é o que sobrou. Se não, ele vai fazer a outra conta. Então, fica bem claro quando a gente analisa esse último bloco, para entender melhor a composição do se, então, se não, tá? Mas Sim, se usasse só se em todos, daria certo. Beleza? Eu acho que sim. agora é legal a gente dividir pelo menos em dois grupos, para vocês, porque vocês têm várias ideias, né, na hora de escrever isso lá. Eu acho que seria legal a gente comparar pelo menos. Então, eu vou dividir em dois grupos só para a gente comparar uma construção com a outra. Ok. Aí, na construção também, lá, vocês, além de compartilhar a tela, um compartilhar a tela, vocês com o arquivo aberto no computador de vocês, vocês também conseguem digitando, ajudando ali, fazendo umas partes, né? Porque como é em bloquinhos, vocês podem ir fazendo parte para ajudar a encaixar. Só que aí, à medida que vocês forem fazendo, não esquece de salvar, quem tiver, se vários estiver fazendo, editando ao mesmo tempo, para que seja atualizado os dados para os colegas verem, né? Porque alguém arrastou um bloco, então você, quem arrastar, atualiza lá para todo mundo ver que ele arrastou. Então dá para construir o documento junto. Ou então alguém fica também responsável, né, igual o Davi, o Luiz ficou, tá? Então vou dividir só para a gente fazer lá no Scratch. Então vocês vão logar lá na conta do Scratch com o usuário de sempre, né? E o estúdio tá lá, T3, que é atividade 3, parte 3, beleza? Então vou dividir em dois grupos para. Eu acho que é bom a gente comparar, porque tem várias formas de você escrever isso daí, né? E eu acho que é legal a gente comparar. Então vou abrir.
Oi, galera, tudo bem com vocês? Foi tranquilo a viagem de hoje no túnel do tempo? Voltamos, estamos inteiros. Vamos lá, então. Vamos tirar para o ímpar para ver quem vai apresentar primeiro? Mostrar a estrutura aí. Par. E agora? Posso vamos, apresentar, mas eu tô curioso para ver lá também. Mas vamos na ordem alfabética, então. Pode ser? Quem então, foi o relator apresentador na outra ordem? Pode ser o Davi? Foi do seu grupo? Pode ser, Davi? Mas a ordem alfabética de nome ou de sobrenome? Ih, pior Ah, que é eu acho que eu sou os verdade. dois. Acho que eu Oi. sou os aí você dois. ganhou nos dois. Vixe. Mentira, o meu primeiro sobrenome é Alcalá, então eu ganhei. Vai lá, então. Vamos lá. Eu acho que pode apresentar o do Davi. Eu acho que, como eu vi os dois, apresenta do grupo, não do Davi, né? Do Tiago, do Davi e da Suzana, só para a gente comparar. Então, vai lá, Davi, mostra o que vocês fizeram aí, estrutura que vocês. Suzana, você pode mostrar? Ou a Suzana, ou o Tiago também, se quiser. Vou mostrar, então. Você vai falando, Davi? Eu só mostro? Ele arredondou o negócio. Pode começar aí. Acho que vocês podem falar dos blocos que vocês utilizaram, né? Da estrutura. Da condicional que vocês utilizaram, foi condicional simples, se foi composta. Liguei a câmera sem querer. Acho que já fechou, né? Sim. Tá, então, a gente escolheu as condições C e não a C, então, porque por mais que ela economize na maioria dos casos, nesse caso ela só economizaria na última linha, né? Que a gente não precisaria usar essa parte aqui. Então a gente achou melhor usar só o C também para organizar, eu acho que fica mais bonitinho. Aqui a questão do salário, a gente resolveu arredondar, mas para não dar valores quebrados, a gente também precisaria arredondar o cálculo, né? Mas o Davi que deu essa ideia aqui, eu não sabia nem como é que fazia. Isso, eu vi que vocês, embora tenha só uma variável, né, que é só o valor do salário, vocês quiseram trocar a resposta pela variável, não é isso? Sim, Mas se vocês poderiam usar essa resposta em todos os lugares que está o salário aí, não pode ou não? pode. A gente está Nesse usando a caso. princípio, mas aí a gente pensou, se a gente quiser arredondar, seria legal a gente mudar para uma variável. Isso, a variável dá liberdade de você fazer outras coisas com ela. Sim, Beleza. E aí você falou, Suzana, da questão da economia só no último, né? Mas vamos lembrar, lá no GeoGebra, né? O GeoGebra, quando a gente tirou umas partes, ele continuou funcionando, aquele gráfico, além de economizar lá no último, que não precisou de colocar condição nenhuma, né? O que mais que economizou antes? Você lembra dos intervalos? A gente tirou um pedaço do intervalo quando a gente usava, não era? sim, a gente não precisava usar a primeira parte. Isso, o extremo inferior Sim, do intervalo. Então, ele economiza nesse sentido. O último não precisou de colocar sim, nada, nenhum extremo, é o que sobrou, é o que ficou. Além de tudo, nos demais anteriores, a gente não continua precisa colocar a primeira a parte. primeira parte. Então, eu só posso pegar. Se não é menor que tanto, então ele é maior do que ele. Então, preciso pegar o próximo extremo, só o menor igual. Em vez de colocar duas coisas, porque você teve que colocar assim, se o salário for maior do que fulano e, ao mesmo tempo, menor do que o outro, não é isso? Sim, Então, naquele caso, se você usa o senão, não precisa dessa primeira parte, porque senão já está considerando que ele já é maior do que aquela parte. Você concorda? sim, Então, ele teria verdade. uma certa economia por aí. Então, legal. Mais algum comentário sobre isso daí? Deu tudo certo Acho que lá? não. Ninguém brigou lá na sala? Ah, o Foi Davi brigou um tranquilo, pouquinho né? comigo, mas foi tranquilo. Mas o Thiago Brincadeira. resolveu o problema.
Então, beleza. Isso. Agora o próximo grupo apresenta só para a gente comparar. Vamos lá. Bom, o nosso dá para ver logo de cara. Ele cabe na telinha aqui. E a gente utilizou o outro controle, né? Condicional composto. Sim, aqui ele fica identado, né? Cada um dentro do outro. Ela daria para estender isso daqui infinitamente. A única diferença talvez seria a saída, né? Aqui a gente pode sair para baixo se nenhuma for satisfeita, mas a maneira como a gente construiu essas condições não permite, né? Porque aqui a variável vai ser menor que esse valor, senão ela vai ser maior até infinito. Ela estaria nessa resposta aqui, né? Faz um teste aí, então, Luiz. Sim. Coloca aí. Coloca R$ 1.000. Vamos 1.000. testar para R$ 1.000, então. Aqui ele não fez aquele lance de zerar a variável antes, então ele já começa. Vai depender se o programa zera toda vez que clica no verde. Vamos lá. Aqui ele caiu na primeira, né? A variável pela resposta deu menor que o primeiro valor. Vamos fazer um teste para ela cair nessa segunda resposta. Eu vou colocar R$ 2.900. Aqui a gente pode ver que ele caiu nesse caso aqui. Ele tá, se a gente realizar o cálculo, vai estar nesse. Agora eu vou colocar um para o último. E aqui ele dá o valor do que seria 27, quase 30% dos 5.000 menos os quase R$ 900. Isso, então Que vocês deu em volta de escolheram 500. isso. Vamos testar o extremo, então, já que os intervalos que quando você considerou, se não, se você está considerando só o intervalo, só o extremo superior do intervalo, né? Vamos pegar no extremo lá. O primeiro vai até 1913,99, não Vamos. é? Coloca Sim. 1914. Ele já calcula, não é isso? Então ele já cai no outro intervalo. Quer falar Sim. alguma coisa? Então acho que funcionou aí, né? Esse daí seria bem pouquinho, né? Seria menos que R$ 1. Isso. É só para ver se ele cai. Então, assim, são formas diferentes que vai dar o mesmo resultado, né? Vai fazer o cálculo. E aí tem a questão do senão é que você já considera o extremo anterior. Você já excluiu aquele primeiro extremo, né? E aí ele pega só o próximo do intervalo. Então, o que não é menor do que 1913 é maior do que ele, né? Que é o senão. Então, o que é maior do que ele, você quer testar até quanto, né? Até quanto ele for menor do que 2026. Então, se ele não for menor do que esse 2000, é É 2.826, 2.826. ele vai ser maior do que isso. Então, se ele é maior do que isso, ele só precisa testar se ele é menor do que 3.000. Ou seja, então o senão ele tem essa vantagem. Além do último, não precisar de colocar condição nenhuma, né? Que é o que sobra. Então, o último não precisa de condição nenhuma. Você não precisa do extremo inferior, né? Então, beleza. Algum comentário? Foi difícil? Foi, eu não consegui convencer o Luiz Guilherme a colocar um leãozinho. Ah, A gente tá vendo primeiro foi aqui. difícil. Ele queria deixar tudo na tela, ele não queria guardar na mochila, né? Tá Ai, vazio aqui, eu tava queria fraco. saber uma coisa, professor. Teria Ah, como essa resposta não ser um balãozinho de fala, ser, por exemplo, um painel, o valor aparecer assim, o valor aparecer numa caixinha, por exemplo, num botão. um texto. A Isso, resposta ali, o salário, em vez de aparecer no balãozinho de fala do ator, aparecer um ator, né? numa Na, caixa. na tela, né, por exemplo, sei Na lá. tela, que aí a gente Eu elimina nunca o fiz. ator. Se você tirar o ator, o que que acontece? Vai aparecer um balãozinho do mesmo jeito? Não, porque Ele está vinculado ao Ele programa, está não tem jeito. vinculado. É. Professor, E aí, talvez. Ah,
Tem como exibir. Sabe quando a variável fica mostrando na tela e ela fica aparecendo o valor dela? Uhum. Ah, pode ser deixar só as variáveis. Então vai lá em Não variáveis, tem como Luiz. exibir e esconder. Você pode exibir ela Variáveis. só no final. Tem lá, tá vendo? Ó, imposto de renda, salário, imposto de renda. Salário e imposto de renda. Aí dá para dar E, 2 e, cliques para e para alterar você, também. isso. E aí o ator tem como você não exibir ele, não tem? Tem. Tem? Você A não gente pode pode. diminuir ele muito, aí não vai aparecer os balõezinhos, mas sei lá, ou Acho então que a se eu gente clicar faz. aqui, exclui. Não, você não pode Não, se excluir excluir, ele. vai excluir o código tudo. Escolhe o código que está associado a ele. Então, É eu no vi que tem isso mostrar lá aqui também, embaixo. ó. Tem esse mostra e esconda. Ah, vai Ah, lá, já sei, vai lá vai lá, clica no fantasia. Fantasia. fantasia, aqui embaixo. É, é, deleta o gatinho aí. Arranca a cabeça dele. Isso, desmancha aí. Ai, coitado. Ok, Ficou um fantasminha camarada. é uma Isso, solução. pronto. Aí volta para lá. Sumiu. Agora clica lá. Isso. Agora clica com o botão direito aí em cima desse. Você consegue aumentar o tamanho dela. Clica com o botão direito no salário e no imposto de renda aí. Tamanho normal, tamanho grande. Hum, Tamanho grande. O que dá para fazer é acrescentar textos aí na tela, escrever um texto mesmo, né? Você vai lá em cenários, vai lá em cenário. Isso eu já fiz, descrever o texto. Isso, vai E lá em também o balão a cenários. gente não consegue Aqui. mudar de Não. lugar, né? Ele fica acompanhando o ator, É, o balão de fala. vai lá de novo, executa o código lá, salário, tá, Vou beleza. pôr aqui, ok, vamos pôr. Já tá no Salário, cenário, ó, Mais legal. imposto. Mais ou menos Uhum. alinhado. Lá você pode arrastar as variáveis. Isso, salário, isso. Agora vamos lá. Volta lá no. Cadê meu código? Clica no ator. Isso. Aperta a bandeira. Uhum. Qual o valor do salário? Ele vai aparecer. Você não queria o balãozinho aí, né? É que isso daqui seria. É pergunte, isso gera essa variável resposta, é uma variável Sim. interna. É uma pergunta, vai aparecer o balãozinho. Não vai ter jeito. Mas enfim. Beleza. Vocês já tinham feito esse algoritmo, esse programinha de cálculo de imposto de renda? Não. Não. Pensando nesse contexto, né, que é uma coisa aplicada no dia a dia, o que mais que daria para calcular e que é feito por meio de função por parte, né? Qual mais outro tipo de coisa que daria para a gente fazer? Ai, mas Talvez. vários cálculos de consumo, né? Consumo de energia elétrica, consumo de quê? De água. Lembrei Então, de uma questão do Enem desse ano, que era do táxi, né? uhum. Hum, Que tem faixas também, dependendo do horário, não é isso ou não? Do táxi lá ele tinha Tinha o valor fixo e a variável. a bandeirada, mas a bandeirada variava de acordo com o horário. Nessa questão específica, não. Então era Mas fixo, né? tinha. Não tinha as condicionais, era só Eram os dada a quilômetros variável. rodados mais o valor fixo. Isso, então é uma função Simples. é uma sentença só, uma sentença, né? Mas a conta de água e de luz, dependendo da faixa de consumo, você vai ter um valor a ser calculado, né? Então, tem várias outras que, ao fazer, então, posso aplicar esse mesmo raciocínio para calcular consumo de energia, né? Quanto pagar para energia elétrica, para água. E com o tempo fazendo isso, o aluno vai acabar assimilando, abstraindo esse procedimento aí de criar o algoritmo para essa situação, né? Enfim, então a gente conseguiu ver aí decomposição, né? Tem um reconhecimento de padrão, e à medida que você vai fazendo isso para várias funções com essa característica, você vai abstraindo aí as características principais, que é dada uma variável, né? Você testa então qual é o intervalo que ela entra, e aí você aplica um cálculo em cima daquele intervalo, daquele valor que entra naquele intervalo, né?
Então, beleza. Deixa eu ver aqui se na atividade tinha mais alguma coisa para a gente discutir. Então, é basicamente isso, né? Então, a habilidade era implementar, usando linguagem de programação, no sentido de contribuir para a desenvolvimento da competência, né? Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática, algébrico, geométrico, estatístico, computacional, para busca e comunicação de resultados de problemas. Então, vocês acham que essa atividade contempla, né, habilidades para desenvolvimento dessa competência? Tem essa relação? Sim, A gente professor, até começou. na verdade não era táxi, era pacote de diárias no hotel, e aí tinha variável nos dois Tinha condicional, tinha. verdade. Tinha condição, né? Ou seja, encaixa nesse padrão aí também, né? Encaixe. Pessoal, então é basicamente isso, né? O curso, lógico que dá para fazer muitas coisas. Vocês querem fazer um comentário no geral sobre o curso, sobre a proposta, né, de olhar para as habilidades da BNCC dos livros e desenvolver essa atividades no Scratch? O que que vocês acharam? Qual que é a impressão que vocês tiveram, em Eu geral? acho que o Scratch é bem interessante de ser tratado como uma caixinha de areia, talvez, né? A gente pode pegar essas ferramentas que ele dá e criar qualquer coisa ao nosso gosto, né? Depende da motivação. Aqui a gente passou pelos casos que envolvem mais função, né? A gente viu algumas técnicas lá de determinação de raízes, né? De determinação de quantas raízes tem, de acordo com o discriminante. Mas isso daí seria a implementação de conceitos matemáticos, né, que a gente está vendo. Ele serviria para muita coisa também. Aqui a gente está vendo função por partes, né? Mas já contextualizado, no caso do imposto de renda, tem esses outros casos que a gente comentou agora. Mas daria para fazer qualquer coisa com ele, né? E é interessante que para esses casos mais simples, a gente consegue trazer de forma bem visual, né? Isso, pelo menos, parece ser mais viável trabalhar numa sala inteira, cada um montando seu código, né? Às vezes você pode ter diversas situações, uma sala, todo mundo tentando fazer uma coisa, ou dividindo em grupos, cada um tentando atingir um objetivo. Imagino que trabalhar com Scratch nessa situação seja bem interessante. Vocês gostaram de ter trabalhado em grupo? Sim, dá pra gente delegar algumas tarefas, né? Que nem E agora. aprende, né, bastante com o Sim, outro. sim. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, na minha cidade eu tenho alguns colegas que eles são professores de um projeto de gamificação. Aí eu não sei qual é a linguagem de programação que eles trabalham nas escolas, mas, tipo, no ensino fundamental 2, por exemplo, eles têm um programa que é parecido com o Scratch, só que em jogos, entendeu? É uma linguagem de programação em blocos, e aí eles ensinam as crianças a desenvolverem esse pensamento computacional. A ideia do programa é colocar esse tipo de linguagem no Fundamental 1, no Fundamental 2 trabalhar com Scratch e no ensino médio em Python, né? Porque temos alguns livros que já trabalham com esse tipo de linguagem. Aí eu acho interessante, né, desenvolver esse trabalho de pensamento computacional nas escolas públicas, né, que ainda é um grande desafio para a gente. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, no IFPE, eu tenho colegas que estudaram lá e no ensino médio eles têm um curso técnico, profissionalizante em linguagem de programação. Aí você vê a facilidade que um aluno sai do ensino médio com esse conhecimento e quando ele ingressa na faculdade, ele já tem essa habilidade, né, de mexer com isso e aí sofre um pouco menos, né, especialmente quando você paga disciplinas como cálculo numérico. Eu não sei se aqui todo mundo é de exatas, mas, né, engenharia, licenciatura em matemática, né, você paga isso e usa muito programação. Então, quem sai de uma escola pública
infelizmente, nos dias de hoje, sai com uns 10 passos atrás em questão no pensamento computacional. E quando você tem um programa, ou quando você investe em algo desse tipo, você consegue diminuir a diferença que você tem de um aluno de escola privada, né, e um aluno de escola pública. Então, eu acho isso muito importante para diminuir a desigualdade social e essa diferença que nós temos no ensino em si. Legal. Ou seja, quando você já trabalha na educação básica, né, já chega no superior com uma noção muito boa, né? Só que agora na BNCC todas as escolas vão ter que trabalhar, né? Mesmo as públicas, né, as particulares. E a proposta aqui, a ideia da atividade, a gente não só está trabalhando com programação, mas a gente está pensando aqui em função, né, conceitos de matemática, né? A gente está estudando lá no ensino médio, no primeiro ano, no livro do primeiro ano, que fala de funções, funções por partes, e a gente vem aqui pensando as duas coisas, né? Como que seria escrever a função lá na matemática e como representar aqui no programa, né? As diferentes representações do mesmo objeto. Então, a ideia está juntando conceitos do conteúdo mesmo que está sendo trabalhado de matemática, que é função definida por uma sentença, com conceitos que é usado na programação, que é dividir mesmo por partes, né? E aí, o que eu vejo que é importante, é difícil você desvincular essas duas coisas, né? Existe uma relação, né, entre funções por parte que você estuda na matemática e essas funções que você cria para cálculo de imposto de renda, para cálculo de consumo de energia, né, de conta de água. Ou seja, é tentar juntar esses conhecimentos que têm muita relação de um com o outro, né? E um vai ajudando o outro. Você aprende matemática programando, que é pensando na função por partes, que é estudando a matemática, e ao mesmo tempo você aprende programar pensando na função também, né? Que você estudou esse conceito de dividir em partes a função. Beleza? Quer comentar alguma coisa, Renata? É a resposta àquela velha pergunta dos alunos, né? O que que eu vou fazer com esse conteúdo quando eles aprendem a função assim só na parte algébrica e agora contextualizada, né? Isso. Além de Quando estar eles estão pensando aprendendo dessa forma assim, com certeza eles não vão fazer a pergunta onde que eu vou usar isso na minha isso. vida. E aí você está pensando em aprendendo não só matemática, como ao mesmo tempo programação, né? O raciocínio lógico, a questão do pensamento computacional, né? Para ser aplicado em outras coisas também. E aí eles começam a enxergar outras coisas que dá para utilizar esse raciocínio aí, né? Então, essa é a ideia do raciocínio computacional. Pessoal, então é isso, né? O objetivo do curso foi tentar ministrar aí alguma coisa que relacionasse as habilidades da BNCC, do pensamento computacional, olhar para os livros didáticos e fazer a implementação no Scratch, né, como uma iniciativa de pensar como desenvolver atividades na sala de aula nesse contexto, né. Então, essa é uma proposta inicial. Então, depois vocês avaliem lá o curso, proposta de mudança, enfim. Beleza? Mais alguma coisa em relação à finalização do curso? A proposta da atividade final ficou clara lá para todo mundo? Tranquilo, né? Pessoal, Sim. então é isso. Agradeço imensamente aí a oportunidade, né? Essa troca de experiência, esse espaço de aprendizagem, a colaboração de todos, né? Foi bem enriquecedor. Hoje eu aprendi a mochila, não conhecia a mochila também, Renata. Eu não sabia da mochila. E agradeço, então, ao Tiago, ao Guilherme, à Renata, ao Luiz Guilherme, né? Ao Davi e à Suzana, que participaram aí, que contribuíram para que a gente pudesse desenvolver essa atividade de uma forma colaborativa e aprendesse aí com o outro, trocando ideia, né? Acho que levar essa metodologia para trabalhar com os alunos é bem importante, trabalhar em grupo, trocar ideias, pensar junto, né? Acho que o resultado ele se torna mais eficiente. Então é isso. Tranquilo? Podemos encerrar, então? Quer falar alguma Tranquilo, coisa, professor. Luiz? Tô vendo se abrir o microfone aí. Não, eu deixei aberto. Certinho. Mais tranquilo. Então é isso. Prazer enorme, estamos aí. Acho que tem meu e-mail, né, que eu mandei para vocês lá no início, para Renata, Thiago, tem um e-mail lá também do curso, e a gente vai enviar o certificado via e-mail para vocês, tá? Às 10 horas lá do mini curso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e tudo de bom para vocês, e um grande abraço.
Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau.